Oi, gente, bom dia, tudo bem? E vamos à nossa primeira live aqui do meu Insta. E essa live é um oferecimento do meu blog Direito com Objetivo e do meu canal, gente. Eu tenho um canal, blog Direito com Objetivo, em que o grande intuito é dividir e partilhar as minhas experiências profissionais com os meus colegas da área, né, da advocacia. E a grande ideia é essa. E essa é a minha primeira live aqui, que vai ficar disponibilizada lá no meu canal Direito com Objetivo. E também tem um material muito bacana que eu fiz aqui com muito carinho. Essa live aqui, esse primeiro conteúdo, foi feito com muito carinho mesmo, assim, sobre uma experiência que eu tive em junho com a Luana, a minha irmã. A Luana, ela é formada em administração e assim, eu tenho muito amor e muito carinho pelos meus irmãos, pela minha família. Eu falo que a Luana, ela é a minha Kobe, né? E ela me ajuda aqui na administração e no crescimento quando a gente fala de alinhamento do escritório. Aqui que é o escritório em que eu sou sócia e dona juntamente com o Grangel, que é Roseno e Grangel Advocacia. E esse tema nós abordamos ele em junho, quando a Lu, ela estava se preparando para viajar e ela falou: Mi, nós temos que sentarmos e alinharmos as expectativas, né? Já estamos aí em junho, nós fizemos isso em abril, para que a gente tenha não só um crescimento do escritório, mas também o teu, para que você tenha um sentimento de conquista. E esse tema aqui que criou foi ela. Ela falou assim que nós temos que parar e abordar, para que a gente cresça e você cresça e a gente veja que você está desenvolvendo esse sentimento de conquista, que nada mais é. Vamos alinhar as coisas certinho, o financeiro, do teu pessoal com o escritório, para que você consiga crescer, para que quando a gente chegue em dezembro, a gente veja, olha, tá dando certo, mas também a tua vida pessoal, ela está alinhada e o crescimento com o escritório, que é esse sentimento de conquista, ou seja, conforme a gente vai dando os passos, o histórico vai crescendo, a gente tem uma visão ampla do crescimento, mas não só do crescimento profissional, mas também do crescimento pessoal. Ou seja, crescimento profissional e como desenvolver o sentimento de conquista, para que você sinta que você está crescendo, evoluindo, que você está indo, né, em rumo ao que você deseja profissionalmente. E isso é uma coisa que pega muito pra gente que é jovem, que a gente está iniciando qualquer carreira profissional. A gente é muito cobrado. E eu me cobro muito, eu me cobrei muito nesse contexto, sabe? De caramba, a gente tem pressa, né, para que as coisas aconteçam. Nós temos muita pressa que o sucesso chegue. E esse foi o tema que a gente falou, nós temos que sentar, tá? Como que você vai crescer, Michele? Como que o escritório vai se estruturar para que a gente veja que ele está crescendo e a gente sinta esse sentimento de conquista. Foi justamente pensando nisso que a gente sentamos, tá? Vamos criar um passo a passo para que nós conseguimos termos metas e alinharmos quais os caminhos, os passos que que a gente chama de escadinha do crescimento, para que quando a gente chegue em dezembro, porque uma das coisas que eu faço muito aqui com o Grangel, que é o meu sócio, ele é muito peculiar com isso e eu sou muito grata a isso, porque a gente alinha muito nossos interesses profissionais e a gente alinha os nossos conhecimentos e dá muito certo. É sobre essa questão, ok, em 3 meses a gente senta, a gente alinha e a gente vê como que esse crescimento está acontecendo. Tá crescendo? Como que tá? E o sentimento dessa conquista? Você está conseguindo, a gente está conseguindo esses objetivos? Está crescendo? Como que é? Então, nós estruturamos aqui os passos importantes para
alinharmos bem para que isso seja realmente efetivado. Deixa eu me ajustar aqui. E logicamente pensando, eu tive muitas fases de muita superação. A prova da UAB foi essa. Em 2020 tive que parar, né, para não fazer mais, porque tivemos a pandemia. Isso dá um impacto muito grande no nosso psicológico. Quem me conhece sabe o quanto que eu amo a minha escolha profissional, e ser advogada para mim é uma coisa que eu levo muito a sério e com muita responsabilidade. Eu sempre falo, eu não tenho vergonha de falar que eu amo a minha escolha profissional. Sou uma pessoa que eu tenho muito orgulho e enfatizo muito quanto que eu sou grata a Deus por ter colocado esse sentimento dentro de mim. Tá, mas sem delongas, eu vou aqui traçar quais foram os pontos que eu alinhei com a Lua, para que quando a gente chega agora em dezembro, a gente veja aí, a gente cresceu e esse sentimento de conquista. E quando eu falo, gente, de sentimento de conquista, tá? Não é só se sentir. Porque se você está sentindo algo, porque as coisas estão acontecendo. E esse sorriso aqui nada mais é que o grande reflexo disso. Eu consigo fazer uma perspectiva, né, de começo do ano até agora e ver o quanto que eu sou grata, o quanto que a gente cresce, amadurece. E prender é uma decisão que te caleja bastante, mas te faz muito forte, te prepara muito, sabe? Eu sempre falo muito para Deus, assim, eu sou muito grata dos desafios que eu me propus, que ele colocou para mim e eu enfrentei. Eu sempre falo, se eu tivesse passado na OAB de cara, eu jamais teria criado tanto calejamento para ter tido coragem de falar assim, eu vou abrir meu escritório, vou empreender e vou enfrentar os desafios que for necessário e preciso para que eu possa exercer a minha profissão, que eu tanto amo e admiro, que é a advocacia, e fazer, né, a minha profissão acontecer. Mas, já começando aqui, eu preparei um material muito bacana e que vou estar disponibilizando para vocês quando eu postar o vídeo lá no YouTube e no meu canal lá no Telegram. Ficou muito lindo, gente. Olha, sinceramente, modesta parte, eu amei. E eu já começo ele com uma frase falando, olha, a sorte gosta das pessoas preparadas. E quando eu falo isso, da sorte gosta das pessoas preparadas, eu lembro que em 2019 eu falei, vou trabalhar em um ambiente que me dê a oportunidade de ter acesso à prática da advocacia. Porque eu sei o que eu quero para a minha vida e eu quero advogar. E eu sabia que quando eu passasse na UAB, eu tinha que ter alguma experiência para tanto. E lá no meu blog Direito como Objetivo, eu falo muito sobre essa minha jornada de 2019, em que eu coloquei isso na minha cabeça e eu até falar do método, né, o método que eu criei em foco. Em 2020 eu tive, começo do ano, a oportunidade, e eu sou muito grata por esse escritório que me acolheu e que me ofertou esse objetivo que eu tinha, que é estar em um ambiente, e foi lá que eu conheci o direito previdenciário. Foi lá que foi me apresentado e eu me apaixonei pelo direito previdenciário. Fiquei lá 2 anos e meio, em que eu aprendi muito a prática. Eu era responsável pela parte administrativa previdenciária, que é a parte que, para mim, você aprende muito, você caleja muito. E foi justamente por esses 2 anos e meio, não foi só por falar, eu amo muito ser uma advogada, eu quero muito a advocacia, mas fui me sentir preparada por ter ficado 2 anos e meio. E essa minha ação de ter foco e falar, eu preciso estar em um ambiente que me oferte a possibilidade de ter uma experiência com a advocacia em uma área, é alinhada com essa frase que eu gosto. A sorte gosta das pessoas preparadas, né? A gente tem que estar preparado porque a gente quer.
Então, se o meu objetivo lá no futuro, ao passar na OAB, era justamente advogar, eu tinha que estar preparada para tanto. Uma experiência que eu tenho hoje, muito grande, eu sou muito grata a Deus, assim, eu sempre falo. A Michelle, quando começou a faculdade, que jamais imaginaria que após um ano, menos de um ano, ao passar na OAB, eu ia conseguir abrir meu escritório e conseguir ter o meu cantinho, ter a minha sala para poder, né, falar para as pessoas, olha, eu tenho meu escritório, estou aqui pronta e apta para atender e para oferecer os meus serviços na área da advocacia. E sou muito grata para minha família, né, gente? Eu sempre falo, a minha família, eles me deram muito alicerce e me ajudaram muito. Eu sempre falo isso. E fui muito agraciada quando o Grangel falou, Michelle, vamos ser sócio. E isso tem a ver com confiabilidade, porque eles acompanharam a minha dedicação, né, tanto na faculdade, a minha dedicação com a OAB, que você falava, enquanto eu não passar, eu não desisto, não tem como, tá? Eu vou ter foco, e eu falo, eu só vou desistir quando eu passar. Para mim, a única opção era essa. Então, tem a ver com estar preparada, a minha dedicação. Às vezes, as pessoas falam, nossa, a sua família é muito boazinha. Eu falo, gente, a minha família não é boazinha. A minha família me conhece e ela sabe o meu comprometimento com minhas escolhas. Ela sabe que eu não estou para brincadeira com a minha escolha. Eles conhecem a minha dedicação. Então, quando eles fazem algum investimento, é porque eles sabem quanto eu sou comprometida com a minha entrega, quanto eu tenho responsabilidade com isso, o quanto que eu sou muito dedicada, sabe? Disciplinada. Mas vamos lá, gente. Lembrando que o grande intuito lá do meu canal e do blog Direito com Objetivo é partilhar o meu dia a dia como advogada sócia, o meu crescimento profissional. O intuito, gente, é a gente partilhar as minhas experiências para que sirva de inspiração para as outras pessoas, sabe? Eu tive muito isso e isso é muito positivo. Eu sei que aqui não é só pessoas da área da advocacia que me seguem, mas outras pessoas de outras áreas também que estão nesse mundo de empreender, de crescer. E eu acho que isso tem que ser a nossa maior motivação, a gente inspirar outras pessoas. Antes de eu passar na OAB, eu só ficava vendo outras pessoas falarem sobre isso. E eu falava, um dia eu vou estar aí falando também. Contando um pouco da minha trajetória e da minha jornada, para que outras pessoas que me vissem falar sobre o assunto, também se sentissem encorajada, sabe? Preparada, sabe? Para seguir. Mas esse é o objetivo do canal Direito com Objetivo. Uma das coisas que eu alinhei com a Lulu, vamos definir crescimento profissional. Isso tem a ver, gente, com um processo contínuo, com um avanço, né, da nossa carreira. E crescimento profissional é uma coisa muito ampla. Depende muito do teu objetivo, né, que tem a ver com o teu propósito. Então, esse crescimento profissional tem a ver com as suas novas habilidades, com seus conhecimentos, suas experiências, que vai permitindo que você tenha uma progressão na sua profissão e alcance assim os seus objetivos. O grande ponto que a gente alinhou, vamos traçar os passos para esse crescimento profissional. E quando eu preparei esse material, quem me acompanha aqui sabe que eu sempre faço meu devocional. E eu gosto muito de ler, eu gosto muito de leitura. Eu sempre falo, você pode ler os seus melhores livros, os melhores insights. Esses melhores insights sempre vêm de um lugar, gente, que é da Bíblia, né? Tudo que a gente puder termos de conhecimento pessoal, profissional, a Bíblia vai te oferecer. Eu pensei, deve ter alguma coisa ali que vai me orientar, que vai dar algum insight. Porque a Bíblia é isso, né? Ela é a nossa forma de nos orientar. E aí eu achei Eclesiastes 10:10. Caramba, em mim, né, tocou muito.
E no Eclesiastes ele fala bem assim: se o machado perder o corte e não for afiado, será preciso golpear com muito mais força. Ter uma atitude sábia assegura o sucesso. E aí eu fiquei reflexiva. Falei, caramba, forte, pensei comigo, né? Falei, muito forte. Quando eu parei para estudar, quando a gente traz para a nossa disciplina, tem a ver com a disciplina. Eu acho que isso aqui tem muito a ver com a nossa disciplina. E você pode trazer essa passagem para outro aspecto da tua vida. Aqui eu estou trazendo para a minha vida profissional essa passagem. Para mim, quando ele fala, né, da importância da gente, do machado, se o machado perder o corte e não for afiado, será preciso golpear com muita força e ter uma atitude sábia assegura o sucesso. Eu acho que ao cortar a árvore está muito alinhado com o nosso propósito, que é o que eu sempre defini aqui. Qual foi o meu maior propósito aqui? Falar, por mais que seja difícil, a gente alinhar e a gente falar, olha, eu vou advogar só em uma área, eu não vou fazer tudo, eu vou ser uma especialista. Isso era uma coisa que as pessoas falavam, tem certeza, Michele? Né? Porque você está começando. Falava, não, gente, a gente tem que ser especialista. Não tem como você acordar e falar, olha, hoje eu sou advogada X, amanhã eu sou advogada B, aí no outro dia eu sou advogada Y, na quinta-feira eu sou advogada D. Não, especialista. Por quê? É ter o seu propósito. Uma das coisas que as pessoas hoje, quando elas me mandam mensagem, tanto cliente, ou pessoas querendo fazer parcerias, ou pessoas que hoje me mandam mensagem e falam, eu sei que você é especialista em direito previdenciário, eu tenho uma demanda X, você consegue me dar esse suporte? Ou quando o cliente me manda mensagem e fala, olha doutora, eu sei, né, que você é especialista em direito previdenciário, eu tenho essa demanda, essa particularidade. Assim que o cliente manda, um pouco que seja da questão dele, eu já sei previamente como dar esse suporte para ele. Então, esse é o seu propósito. O que eu alinhei como propósito? Que um dos meus produtos mais X, né, que eu sempre falo, eu nunca vou aposentar o cliente sem fazer o seu planejamento previdenciário. Então, uma das grandes metas minhas e propósitos meus era eu tenho que ser muito boa em planejamento previdenciário e sucessivamente ser muito boa em previdência, em dar suporte para as pessoas que precisam se aposentar e ser especialista em direito previdenciário. Então, qual o propósito? É X. O que tem que ser feito para que esse propósito faça? Eu faço uma especialização para essa área. E o cortar a árvore é o teu propósito, né? O que eu quero como um profissional nisso aqui? Né? Para onde que eu quero ir? Para onde que eu vou? E quando a gente fala de afiar o machado, é aquele momento que você para, ok. O propósito é quando você atende aquele cliente, executa aquela demanda em que você se ofertou. Mas tem aquele momento de você afiar o teu machado, que é o teu momento de se especializar, o teu momento de treinar, desenvolver novas habilidades, buscar conhecimento, ter saúde para que isso possa ser possível, treinar, se cuidar. No meu caso, é a minha especialização e eu faço uma mentoria de crescimento profissional, em que eu quero saber como ser melhor profissionalmente, para que eu possa gerir melhor meu escritório, porque o meu sócio tem uma expectativa sobre a minha pessoa e eu tenho que gerir essa expectativa nele. Uma coisa que fica muito claro entre eu e o Eliel, que foi acordado entre nossas responsabilidades, a gente não senta para ter uma cobrança um com o outro. Até porque se ela tiver, algo não está correto. Na nossa sociedade, no nosso propósito, a gente alinhou o que era discernimento de cada um, o que era competência para cada um. Então, a gente não tem esse tipo de conversa, sabe? De, olha, que foi alinhado não está acontecendo,
Não, o que é proposto dentro da nossa sociedade, da nossa responsabilidade, a gente faz com maestria. A gente tem uma entrega muito grande, tem a ver com disciplina. E isso tem a ver, gente, muito com afiar o machado. Imagine eu aqui, tá, o nosso propósito é X, mas eu não procuro ser uma profissional melhor, eu não estudo, né, para ofertar o meu trabalho, eu não especializo sobre essa questão, eu não busco conhecimento, ter novas habilidades. Uma das grandes questões que eu sou aqui dentro do escritório é a parte desse crescimento do marketing, né? O que a gente vai fazer? A produção de conteúdo é da minha alçada? Michele. O blog é da tua alçada? Então, eu tenho que fazer questões e eu tenho que ter ações para que isso aconteça, para que não tenha uma conversa ali de cobrança. E isso é afiar o teu machado. Quando você para, agora é o momento em que você estuda. Eu estudo todos os dias 40 minutos de direito previdenciário. Todos os dias faço a sua, de segunda a segunda. É importante para mim poder, se eu estou aqui falando para as pessoas que eu sou advogada, especialista em direito previdenciário, eu tenho que ter uma responsabilidade quanto a isso, com uma entrega, porque é o meu nome que está ali e o nome, né, do meu sócio. E também uma coisa que pega muito, que eu converso muito e que pegou muito para mim, que é o financeiro. E é uma coisa que pega para todo mundo. Sempre que eu converso com alguém que teve seu escritório ou tem seu escritório, é o financeiro. E é óbvio, nós temos necessidades, a gente tem que vestir, comer, pagar as nossas contas. Nós temos uma ansiedade muito grande, uma cobrança muito grande nossa. E é óbvio que a gente vai... o financeiro pega muito na gente, né? Mas aí é estruturar o financeiro. E mais uma vez, nesse quesito, eu sou muito grata pelo Graugel. O Graugel é bem cabreiro, né? Nessa parte, ele é extremamente exigente, sabe? E eu sou muito grata. O financeiro, graças a Deus, nossa, que é extremamente bem alinhado. Porque, gente, não importa, né? Há uma situação que traga mais conturbação para a nossa vida, tanto profissional e pessoal. Se o teu financeiro não está alinhado, é muito gritante. A gente fica muito desesperado. E eu tinha uma grande preocupação. Caramba, se eu quero ser especialista. E logicamente, né, gente, se vem outras demandas afins que não sejam, tipo, né, da minha área, eu tenho parcerias. Mas, obviamente, vem outras parcerias. Mas a gente tem uma redução ali naqueles honorários. E o financeiro pega muito. Eu falo isso por experiência própria. Ele te faz chorar, tá? Te coloca de cama se você não se organizar. A não ser que você não tenha nenhuma responsabilidade e sim, né? A vida que segue, tô nem aí com nada. Você entendeu? Não tô preocupada. Eu só tô preocupada que o dinheiro entre. Como que ele vai ser direcionado, colocado? Isso não é uma preocupação minha. E, obviamente, isso te dá um desespero. E foi aí que hoje eu tenho uma segunda fonte de renda, que eu acho que eu falei, não, tem que existir ela, para que eu fique muito mais tranquila, para que as minhas coisas pessoais não se misturassem com as coisas particulares do escritório, que é uma grande preocupação que eu tinha, assim, sabe? De o cliente ir pagando e não tendo uma responsabilidade. Aí o cliente paga e conforme for ali entrando, vai se direcionando, virando uma bagunça. E aí você nunca vai ter esse sentimento de conquista, de crescimento. Porque você vai trabalhando, se cansando, mas os objetivos teus pessoais, que querendo ou não, quando a gente fala sobre crescer, trabalhar, é muito uma questão de você querer ter uma qualidade de vida melhor. E querer ter uma satisfação de sentir que a tua escolha profissional, que o teu trabalho, ele tá tendo uma colheita. E sempre que a gente fala muito sobre financeiro, e eu estudo muito sobre isso,
Falo, caramba, como que a tua vida muda quando você estrutura o teu financeiro? Quando você tem essa preocupação de alinhar o teu financeiro. E o Grangel é muito Caxias sobre isso. E eu aprendo muito com ele, aprendi muito assim. E isso te dá uma tranquilidade muito mais tranquila profissionalmente. Até para que você possa alinhar o teu propósito, sabe? Sabe aquela coisa de trabalhar de graça, às vezes, que as pessoas falam, tá, tô aqui pegando processo, aquelas demandas de que, né, se der certo, aí você me paga. Isso é um certo desespero, querendo ou não, né? Isso tem muito a ver com uma falta de alinhamento do financeiro. Então, isso é uma preocupação. E é uma dica que eu dou muito para as pessoas. Eu vejo muitas advogadas aí que já estão crescendo bastante. Fala, quando eu comecei, eu fazia extra, eu tinha uma segunda fonte de renda. Esses dias eu vi uma história de uma advogada que ela até postou antes, né? E o depois dela. Antes, ela falou, antes de eu crescer, ela é advogada de sucessão e ela tem um curso muito bacana na área de sucessão. E ela fala, né, quando eu abri meu escritório, que a gente sabe que a gente pega um perrengue muito grande pra caramba. Eu tive que fazer umas horas extras, eu tive que trabalhar em outro ambiente. Isso, gente, é você pegar a responsabilidade para você. Ou seja, se eu me disponibilizei, se eu falei que eu sou dona de um escritório e que eu tenho condições de deixar ele aberto, é que eu vou, assim. Tem uma frase que eu gosto muito que, cara, se você pediu a chuva, você tem que lidar com a lama. E hoje eu vejo isso muito aqui na prática, sabe? É entender que se eu peguei isso para mim, eu tenho que ter uma entrega profissional. O cliente não pode ficar inseguro, tá? Vou passar o meu processo para o escritório da Michele, mas será que, né? Até quando que isso vai durar? Tem que ter um senso de entrega. E hoje eu trabalho no período, né, à noite. Hoje eu trabalho aí umas 14 horas, né? E as pessoas falam, né, gente, que empreender, eu falo, é para os fortes, mas empreender é maravilhoso. Você aprende muito, você caleja muito e a tua maturidade profissional agrega muito. Isso eu falo com uma experiência muito grande, muito pautada. Eu sempre falo, tudo que eu divido aqui no meu blog ou no meu canal tem a ver com as minhas experiências e chamar a responsabilidade. E obviamente que eu estou sempre pensando em uma segunda fonte de renda. O teu maior ativo na vida é o teu tempo. Quando a gente aprende isso, a nossa mente faz um burro, a gente muda muito, né? E hoje eu me sinto muito grata de ter ali, no período de manhã e à tarde, eu ter o poder de poder administrar o meu tempo. Ou seja, é o meu maior recurso. Como que eu vou direcionar ele? Isso vai depender de mim. E os frutos colhidos dependem da minha disciplina e da minha dedicação. E quando a gente aprende sobre e uma dica que eu dou de ouro, estude sobre finanças, estude sobre empreendedorismo, sabe? Tenha isso em mente, tenha essa responsabilidade. Você vai ter outra visão de como ter o teu escritório. Eu sempre falo, eu já falei em outros vídeos, pense como advogado, não importa se você tem uma salinha pequena, uma mesa, olhe para aquilo como o teu negócio, tem que ter um senso de responsabilidade. E eu tô batendo muito na parte do financeiro porque pega bastante, gente, bastante mesmo. Eu vou contar uma experiência minha aqui, que tem muito a ver com a questão da responsabilidade, de você entender essa parte do crescimento. De janeiro para abril, eu não tinha cliente. Eu tinha só os clientes de 2022. E a pessoa chorava muito, né? Eu sou aqui que nem a dramática. Eu chorava, ficava desesperada. Mas se tinha uma coisa que eu não podia falar, é que eu não tinha o que fazer. Porque eu sempre tinha muita coisa para fazer. Porque o senso eu tinha muito grande. Isso aqui eu quero para minha vida. Eu vou dar o meu melhor.
eu vou lutar muito por isso aqui, pra caramba. Eu vou fazer o que for necessário, ético, lógico, de acordo com os meus princípios. Eu sempre tinha muita coisa para fazer. De janeiro para abril eu tinha só os clientes que já viram, né, de 2022, mas eu não tinha cliente de 2023. E eu ligava, eu chorava pra Lu, horrores, horrores. E aí, mas se tinha uma coisa que eu tinha, era o que fazer. Eu poderia pegar a minha agenda, eu tinha muita coisa para fazer, que era essa parte de afiar, né, o machado. Eu sempre colocava estudar, escrever para o blog, aprender novas habilidades, aprender sobre crescimento profissional, estudar finanças, sempre se preocupando com o meu financeiro, como crescer de uma forma com muita entrega e com muita responsabilidade, porque eu sabia. Isso tem a ver com você ficar preparado, né? Porque eu falava, caramba, quando os clientes começaram a vir, graças a Deus que começou a vir, e eu sou muito grata. Isso também tem a ver com uma questão da organização, é você se organizar, sabe? Sabe aquela coisa que às vezes eu já escutei, eu só vou fazer tal coisa quando eu achar que vai dar certo? Não vai dar certo. É o primeiro ponto de confiança, mas você vai se preparando para que quando der certo acontecer, a gente esteja preparado. Que era essa preocupação que eu tinha. Falava, caramba, quando as coisas começarem a acontecer, quando os novos clientes vierem, eu não vou ter tempo para isso. E hoje, realmente, graças a Deus, eu tenho que ter uma disciplina muito grande com a minha gestão do meu tempo. Hoje, uma das coisas que eu sempre falo, o meu maior ativo hoje é o meu tempo. Eu tenho que organizar muito o meu tempo para que eu consiga fechar o meu dia com tudo que eu me comprometi naquele momento estar feito. E se eu não tivesse tido esse centro de falar, olha, de janeiro, enquanto aqui eu não tenho clientes novos, eu vou aprendendo, vou fazendo, vou estruturando, vou aprender novas habilidades. Então, esse é o ponto. E a outra parte, quando a gente fala, é o descanso. Eu já fui uma pessoa muito, gente, desesperada, e eu falo isso de causa própria, sabe? Eu não descansava, e aí você vai ficando com o seu psicológico muito pesado. Isso é uma coisa que eu até falei. Hoje a minha grande preocupação é que com o meu crescimento profissional, mas sempre com foco com a minha saúde, né, mental, é muito importante. Tanto que eu já alinhei com os meus pais. Hoje eu preciso, para mim, ter tempo de qualidade com meu pai e com a minha mãe é algo inegociável. Então, não importa o que aconteça, eu estou lá uma vez. Eles não moram aqui na cidade, aqui em Tangará, então não importa o que aconteça. Eu preciso descer lá, eu preciso estar com eles. Era para eu estar, né? Não aqui com vocês, mas lá com ele. Mas por uma questão excepcional, eu não pude ir. Mas todo mês eu me comprometi, não importa o que aconteça. Eu estava sempre tendo esses encontros com eles em situações de festividades, o que não me dava a possibilidade de ter momentos muito apreciativos com eles. E eu estava sentindo muita falta disso. Isso é a falta do senso de descansar. Então hoje, para mim, descansar não é mais falta de tempo. Hoje, para mim, descansar faz parte do meu crescimento profissional. Eu sinto que eu preciso disso, eu tenho uma necessidade, graças a Deus, eu consegui compreender e entender que crescer também tem a ver com descansar, para que você possa se alinhar e você possa, sabe, voltar no outro dia com mais gás, com mais disposição. Mas vamos lá. O outro ponto que eu conversei com a aluna sobre superação de obstáculos, quanto que é importante, porque a gente sabe que os obstáculos vão chegar, gente. Isso é uma coisa assim que não tem como a gente fugir. Principalmente quando você resolve empreender, toda expectativa financeira vem muito da tua determinação, muito da tua entrega, sabe? E sobre essa parte aqui de superando obstáculos, eu citei uma pessoa que eu gosto muito e eu sou muito
eu admiro muito, que é o Ayrton Senna. Tem uma frase dele que ele fala bem assim: nas adversidades uns desistem, enquanto outros batem recordes. E isso eu tenho uma experiência muito grande. Eu sempre falo de superar obstáculos aqui, a pessoa entende, né? Eu sei o quanto que eu tive que superar muitas adversidades e obstáculos até passar na UAB e poder estar aqui, ter meu escritório. Estar aqui fazendo essa live era um propósito meu, né? Eu falava, caramba, como eu quero um dia poder partilhar as minhas experiências com uma pessoa. Mas a parte que os obstáculos vêm é a parte que muito pega, né? Eu já conversei com algumas pessoas que falaram, empreender não é para mim, ter meu escritório não é para mim, porque essa parte a gente sabe que ela pega, né? Essa parte do obstáculos, de superar as adversidades é difícil, bastante. E eu sempre falo que no meu caso eu tenho sorte pra caramba. Tenho uma família maravilhosa, tem Malu que tá comigo aqui, né? Ela mora na mesma cidade que eu, como eu já falei, ela me ajuda a estruturar o escritório. Ela é formada em administração, tem pós em gestão de pessoas, e eu tenho aí, né, essa sorte de ter esse suporte, que eu sou muito grata, e também de ter o sócio, né, que eu sempre falo, a minha sociedade com o Grangel foi algo realmente apresentado por Deus. E obviamente que nem todo mundo tem isso. Eu sei que nem para todo mundo é assim, porque eu já conversei com algumas pessoas. Nem todo mundo tem um suporte familiar que eu tenho. Então, para alguns, né, essa superação de obstáculos é uma coisa que vai pegar um pouco diferente comigo. E comigo, que eu sou muito tanto quanto dramática, já pegou bastante, mesmo dando essa estrutura familiar tão bacana que eu tenho um sócio que eu tenho, tão centrado, tão engajado, tão entregue para os seus compromissos. E as pessoas falam, minhas coisas não é realmente. E para todo mundo, né, gente? As coisas são muito diferenciadas, né? Cada um tem as suas experiências. Mas a gente tem que superar os obstáculos, nós temos que ter empatia com a gente mesmo. E a gente tem que superar, nós temos que dar o nosso melhor, as adversidades vão chegar, isso é um fato, nem tudo vai ser flores, porque não é, a gente não, né, falando é muito fácil, assim, mas nem tudo vai ser flores, mas nós temos que ter muito foco no que a gente quer. Eu sempre falo, se alguma coisa está pegando, porque alguma coisa a gente está fazendo. O preocupante é quando você não tem nada para se preocupar, sabe? E isso é muito importante. É igual quando a gente fala sobre propósito, afiar o machado e eu descansar. Se você tem só um propósito, enfim, sem uma utilização fim, que é afiar o teu machado, sabe? As coisas têm que ter uma certa conexão nesse sentido. E se você não tem nada para fazer, por que tu vai descansar, né? Então, os obstáculos, eles vão sempre existir. Isso é inegociável. E a parte que pega muita gente, principalmente nessa fase que nós estamos com tanta ansiedade. Falo isso por experiência própria, com tanta pressa que as coisas aconteçam. Aí as coisas não acontecem como a gente quer. E às vezes a gente se desespera, acha que isso não é pra gente. Umas coisas que eu faço e eu sempre falo para as pessoas, sabe? Procura se inspirar nas pessoas certas, procura filtrar as coisas que você está consumindo, pessoas e ambientes, tanto na tua vida pessoal e aqui também, né, gente, nas redes sociais, sabe? Tenho uma experiência sobre isso quando eu estava estudando para a OAB e eu já estava muito atenta a essa questão de estudar sobre crescimento profissional, sobre empreendedorismo. Lembro que eu entrei em uma página, eu digitei lá sobre advocacia de associados, sabe? Como ser advogado associados. E tinha umas pessoas falando umas coisas tão
tão desnecessária, sabe? Como profissional, diga assim, desmerecendo, traçando as suas experiências como, né, como se para eles fosse, né, igual para todo mundo, de uma forma tão desnecessária, né? Falando mal da advocacia, falando mal de outros profissionais. Hoje eu tô estudando muito filosofia, tô interessada por política e eu pensei qual é a forma mais razoável da gente compreender e estudar política. E eu tô estudando com Guilherme Freire. E tem um podcast dele que ele fala uma coisa bem bacana, quando ele fala sobre crescimento profissional. E é um podcast do Bruno Perini e da Malu Perini. E é uma parte que ele fala bem assim: se você está passando por algum obstáculo na tua vida profissional, que você está em algum ambiente em que você acha que você não esteja sendo valorizado, ou que você acha que você merece algo melhor, você tem duas opções. Ou porque você é muito foda pra caramba ali dentro, sabe? E você faz uma diferença enorme ali dentro, entendeu? Aí você tem duas opções. Ou você sai pra você ver outra coisa melhor pra você, pra tua vida, ou você abre o teu próprio negócio. Mas a coisa de ficar choramingando, sabe, só reclamando, não vai adiantar nada. Ou seja, tem ação para mudar a tua perspectiva, sabe? Tem ação para superar os teus obstáculos. Quando eu passei na UAB, em que eu falei, tá, passei na UAB e eu quero advogar. Isso tinha muito claro comigo. E no ambiente que eu estava, nossas expectativas, elas não se alinhavam mais, sabe? E ali é um obstáculo. Quando a gente passa na UAB, a gente tem ânsia, né, de oportunidades. Nós temos muita ânsia para isso. Mas eu tinha uma a duas. Ou ficar choramingando, querendo que as coisas, né, que o ambiente se adequasse à minha necessidade, que não é matura e nem tanto coerente. Ou ter outra ação. Falar, caramba, eu vou ter que arregaçar as mangas e abrir meu escritório. Já que a minha expectativa profissional é essa, e é dessa forma que eu vou alinhar com o que eu quero, e obviamente que uma decisão que eu sabia, eu ia sair de uma zona de conforto, que eu saí de uma certa forma, digamos assim, eu vou ter, né, em ter que trabalhar muito mais, mas em contraproposta, eu sabia que essa entrega ia me trazer uma contraprestação melhor profissional, que é o que eu estou vivendo hoje, de ter meu escritório. Eu vejo um pouco para trás da minha vida pessoal em 2022, caramba, eu cresci muito na minha vida pessoal e na minha vida profissional, sabe? Isso é muito bacana para mim. Ou seja, os obstáculos vêm, então a gente tem que optar. Ou a gente vai ficar choramingando, e faz parte, sim. Aí você chora, que eu falo pra você que eu choro mesmo. Aí você enxuga as lágrimas e você vai em frente. E pronto. Não é querer que o ambiente se adeque à sua necessidade. Eu sempre falo, quando você se sente um pouco incomodado, é uma parte boa, de uma certa forma. Porque você quer crescer. Isso faz parte. Então, pra mim ali, falei, caramba, não é mais pra mim. Mas o que eu vou fazer? Eu vou ficar chorando, falando mal? Não, eu vou crescer. Eu vou buscar um ambiente e eu vou criar meu ambiente para que ele possa estar alinhado com as minhas expectativas pessoais e profissionais. E tem uma entrega muito bacana. E superar. E quando a gente faz essa escolha, não é que os obstáculos somem, não. Muito pelo contrário. Você traz muita responsabilidade. Pra caramba, que é os obstáculos das suas escolhas, muito alinhado, tá bom? Mas os obstáculos, eles vêm, e aí você faz isso, né? Ou você desiste, ou você supera eles, que é igual a frase do Ayrton Senna, que nas adversidades, uns desistem, enquanto outros batem recorde.
E eu falo, se na minha adversidade, gente, tivesse desistido, sabe, eu não estaria aqui fazendo essa live para vocês. Eu não estaria aqui. Pode ser de maneira alguma. Porque eu coloquei na minha cabeça, desde a época que eu entrei na faculdade, eu vou me formar, vou passar na OAB e vou ter meu escritório. E é uma decisão que tomou muito de mim e exigiu de mim disciplina. E ter disciplina é você superar um grande obstáculo, né? Mas eu sempre falo, vale muito a pena. Pra caramba. Hoje, me preparar aqui, me arrumar. E ontem eu trabalhei até 00:30, sabe? Aí eu cheguei, me organizei. Tá aqui pra mim é uma realização pessoal. Mas tá aqui exige superar muito obstáculos todos os dias. Então eles vão vir de uma forma ou de outra, mas quando você vai aliando aqueles passos que eu já falei lá no começo, eles vão ficando tanto menos pesado, mas eles não vão desaparecer, tá? E o ponto é aquele sentimento de conquista que a gente tanto quer, que é esse que eu tô sentindo agora, né? É um sentimento de conquista poder estar aqui. Quanto que eu idealizei fazer essa live, quanto que eu idealizei ter o meu blog, quanto que eu idealizei, falei, cara, um dia eu vou estar falando para as pessoas quanto que eu amo a minha profissão, falando do meu escritório, dando dicas, olha que bacana. É um sentimento de conquista, porque o sentimento de conquista, ele não está só alinhado ao financeiro, que é o que faz pegar tanto as pessoas de desistirem dele. Se você alinhar sentimento de conquista só a dinheiro, vai ser muito desanimador, sabe? Um quanto desanimador. Então, tem muito a ver com o que você quer pro lado pessoal, profissional. O que você quer? Obviamente que a gente quer ganhar dinheiro, ter qualidade de vida. Mas esse sentimento de conquista, ele não deve só estar alinhado a isso. Tem que ter algo a mais para isso. E sobre isso eu coloquei assim: o sentimento de conquista, ele ocorre quando alguém alcança um objetivo ou supera um desafio significativo em sua vida. Essa sensação está frequentemente associada à realização de algo que exigiu esforço e perseverança e dedicação, que é aquela parte da recompensa que a gente fala, né? Caramba, eu ralei tanto, fiz tanta coisa. E era justamente esse ponto que a Lu alinhava comigo. Caramba, a gente tem que chegar aí em dezembro, sentar e falamos, e aí? Sabe? O que a gente progrediu? Quais, né, os nossos projetos pessoais, financeiros com você, como escritório. E aí? A gente conseguiu? Essa com certeza é a conversa que a dona Luana quer ter comigo. E com certeza ela quer ter sorrisos, né? Olha, me deu certo. Pra gente olhar ali pro caixa do escritório e ser só sorrisos. E a gente vai ter muito sorriso para sorrir, graças a Deus. Isso tem muito a ver com responsabilidade. E outro ponto que eu já trago aqui, financeira pra caramba. E responsabilidade com entrega e comprometimento. Para que esse sentimento de conquista venha, sabe? E isso tem a ver com o quê? Nós tivemos essa conversa em junho, alinhamos isso. Nós já tínhamos alinhado isso em abril. Então quer dizer que eu já tenho que me preparar, porque vamos ter essa conversa em dezembro, que é alinhar. Nós temos muita projeção de quantos clientes que nós queremos ter aqui no escritório mês a mês. E é uma coisa que a gente sentar, tá, a gente conseguiu, o Michele conseguiu, o que falta, sabe? O que precisa melhorar na produção de conteúdo, quais são as novas estratégias, onde que estamos não está dando certo, onde que temos que melhorar, onde que temos que mudar para que a gente consiga. E a Lula, ela está sempre me auxiliando, né?
E assim, sempre as minhas conversas com ela são muito bacanas, traz muita claridade e, logicamente, muito impulsionamento para mim, pra caramba. Ela fala, olha, tem que ser assim. E é muito bom você ter outra pessoa olhando de fora, sabe? Olhando, né, de fora você, até porque você temos, né, esse senso de ter, e aí, como que a gente vai estar fazendo? Não, vamos fazer assim, vamos nos alinhar assim. E eu sei que tem pessoas que falam, Michelle, eu não tenho isso, sabe? Eu não tenho uma Luana, eu não tenho um Grangel aí da vida, entendeu? Tem pessoas que não tem, que é o que algumas pessoas mandam aqui no meu direct, eu não tenho. Eu vi que você tem um grande alinhamento com uma Luana, um grande alinhamento com o teu sócio. Eu não tenho, eu sou sozinho. E aí a gente vê um senso de responsabilidade também. E eu sempre falo, né? Para cada pessoa é uma experiência. Por que eu sou muito sincera quando eu falo da Lu, quando eu falo do meu sócio? Porque se eu vim aqui falar que eu faço tudo sozinha, eu vou estar sendo muito incoerente e incorreta e não vou estar sendo sincera, né? Não, eu tenho esse suporte, graças a Deus. E tem pessoas que não têm. Então, por isso que eu falo que para alguns vão funcionar de outra maneira. Mas alinhando esses pontos é muito importante. E mais uma vez trazendo o financeiro, que é o que pega bastante, que eu sei que pega, se não alinhar vai dar ruim, sabe? Se aquela coisa, se meu escritório tá lucrando 5 mil, eu vou gastar 100 mil, 6 mil, ou eu vou gastar 5 mil ali, não vai dar certo. Tem que ter uma separação, tem que ter uma organização. Tem uma coisa muito bacana que é uma filósofa, Vera Lúcia, e Lúcia é o nome da minha mãe, que ela fala bem assim, os teus desejos têm que estar alinhados com as tuas conquistas. Se eles não estão, eu desejo algo, eu quero isso aqui, mas ele não está alinhado com as tuas ações, não vai dar certo. A probabilidade de um desejo ser X, mas as tuas ações ser Y, não vão se cruzar, elas não vão dar certo. Então, para que esse desejo se concretize, as ações têm que estar bem alinhadas, elas têm que ter esse alinhamento. Eu desejo ter um escritório próspero, com caixa muito bacana, que se a minha impressora der ruim, eu sei que eu já posso mandar, tenho ali um caixa para que eu possa estar me organizando. Eu sei que se der ruim, para qualquer coisa que seja, eu sei que se o cliente X não pagar esse mês, eu posso ficar tranquila, porque eu não dependo disso de uma forma muito redondinha, sabe? Isso são responsabilidades que vai te dar amplitude e uma organização para que esse senso de conquista vá se construindo e se concretizando. Isso é muito importante. É uma coisa que eu falo. Essa semana eu estava ouvindo um podcast, gente, sobre organização financeira, sobre finanças, sobre crescimento. E é o que as pessoas falam, se você ganha 10 e você gasta 10, não vai dar certo, a conta não vai fechar. Ou se você ganha 10 e gasta 15, aí você vai chorar, porque a conta não vai fechar mesmo. Então você crescer, não importa que seja, sem ter esse senso de organização do financeiro, vai ser muito ruim, que é o que pega, sabe? As contas não batem, chega um mês, vem o desespero e vai ser ruim. E uma das grandes coisas que me fez pensar, eu preciso ter uma segunda fonte de renda, é que eu não quero crescer em desespero. Eu não quero ficar desesperada. Então, o caixa do meu escritório, ele é separado ali com caixa, com meu caixa pessoal. As minhas demandas hoje, as minhas responsabilidades hoje pessoais, eu banco ela. Porque eu sei como que eu quero ver o meu escritório daqui a 5 anos. E sobre essa situação, onde eu estava jantando com uma colega, e eu falei, é uma grande diferenciação. Hoje eu estou em uma fase de muita entrega, de muito trabalho, de muita abdicação, de muita disciplina. Porque eu sei como que eu quero ver meu escritório daqui a 5 anos,
sabe? Ter uma perspectiva de crescimento. Mas uma grande diferenciação quando você se organiza, quando você fixa prazo. Ou seja, ou você escolhe viver o tempo todo, uma vida toda, só de perrengue, de muita luta, ou você escolhe ali aquele período que você entende, essa fase aqui é a fase que eu vou pegar mesmo firme, que eu sei que eu vou ter que ter muita entrega, que é a fase que eu tô vivendo hoje, pra caramba, de alinhar muita coisa. Mas tem uma coisa que eu sei, que muitas coisas que eu me alinhei, que eu me organizei, projetei, eu vou ter esse sentimento de conquista quando eu sentar em dezembro e poder traçar novos passos para 2024. E isso eu tenho muita tranquilidade, gente. E isso tem a ver com sentimento de conquista, sabe? Quando você vai vendo que os seus passos, eles têm coerência, eles vão se encontrando, eles vão tendo conexão. E é isso. E é esse sentimento com responsabilidade. A gente vai crescendo, a gente vai tendo esse senso de uma entrega, de responsabilidade. E o sentimento de conquista vem. Mas o sentimento de conquista vem com aquela disciplina que eu já citei lá no começo. Sabe? É igual você treinar, pelo amor de Deus. Não vai achando que você vai treinar. Eu treino todos os dias, tenho uma disciplina. Cara, se você não alinhar a alimentação com o treino, sempre chora, tá? Você não vai nunca conseguir ter o físico, ter, né, a saúde que você deseja. Tem que ter um alinhamento, ou seja, teu desejo tem que ter conexões com as suas ações. Isso é um fator muito importante. E a gente chega na parte mais importante, né? E quando a gente fala sobre sentimento de conquista, é você alinhar novos desafios. E eu sou ótima para isso, tá? Eu sou uma pessoa que eu tô sempre pronta para o próximo play, tá? Sempre pronta. E aqui no meu material eu separei um momento de conquista meu, muito bacana, que é aquela coisa, né? Caramba, eu vou abrir meu escritório. Será que ele dura um ano? O meu tá um ano. E um ano, né? Agora em agosto, dia 8 de agosto, fez um ano que o escritório Roseno Agrigel Advocacia está aberto. Um ano. E isso é um grande sentimento de conquista, que tem a ver com muita superação, muita abdicação e de disciplina. Gente, pra caramba. Eu gosto muito de ouvir coisas afins, eu sempre gosto de sair um pouco fora da minha caixinha e aprender e ouvir sobre outros assuntos. Eu lembro que eu estava assistindo alguma coisa sobre o Paulo Musi, que é aquele médico que ele, né, dá dicas sobre como a gente treinar bem, cuidar do corpo. E uma das pessoas que estavam ali fez uma indagação para ele. Falou, caramba, tá difícil, porque eu queria fazer faculdade de medicina, eu consegui entrar. Faculdade de medicina, a depender, é muito puxado, né, gente? A gente sabe. E eu tenho que treinar, tá foda. E ele falou, mas você fez essa escolha pra você. Então, assim, a gente escolheu, cara, faz com maestria, faz com sorriso, sabe? E seja grato, sabe? Eu sempre falo, se você pediu a chuva, esteja preparado para aguentar a lama, porque ela vai vir. Mas o arco-íris, né? Antes dele vir, tem chuva, tem lama. E se você tem as suas escolhas, você escolheu, dá o teu melhor, vai pra cima mesmo. Você entendeu? Não pega... eu sempre falo, não pega a maneira com você, porque o mundo não vai pegar a maneira com você. Pega pesado, se treina mesmo, dá o seu melhor, dá a sua conquista, faz, sabe? Às vezes você tá vivendo uma experiência que as pessoas queriam ter ela. E se você está tendo, faça dela o melhor possível da vida, da melhor oportunidade que seja. Se é oportunizado para você, veja como uma oportunidade e vai para cima mesmo, entendeu? Faz acontecer.
vai ser difícil, Michele? Não é, vai ser. Nem as coisas não é igual, né, para todo mundo. Mas, cara, você acordou, tá de pé, Deus te deu essa oportunidade, vai pra cima, sabe? Não tem outra escolha, não. Para que você possa, né, viver esses momentos gostosos que eu vivi em agosto, fiquei tão feliz. Falei, caramba, um ano. E poder olhar, né, a minha pastinha dos meus clientes, ver que eles estão crescendo a cada dia mais, ver que tanta coisa que eu queria fazer, o meu blog está cada dia mais crescendo, o meu canal, hoje, né, esse mês de setembro foi o dia que eu tracei que vai ter conteúdo toda semana, né? Isso são coisas que eu quero ter um sentimento de conquista bem lá na frente, de ver o tanto que eu evoluí para isso. Mas eu senti, eu tenho que ter muito mais entrega, eu tenho que ajustar mais o meu tempo para que essas coisas aconteçam. E uma das grandes coisas, eu tô aqui em pleno domingo, trabalhei graças a Deus a semana toda, entendeu? E tô aqui em pleno domingo, 8 horas da manhã, né? Traçando aquele princípio básico, que se o meu desejo é ver o meu canal com mais conteúdo, ter, né, muito mais condições de partilhar as minhas experiências, se eu tenho que fazer isso, se eu tenho que estar gravando as minhas aulas ou fazendo as minhas lives ao domingo, faça, Michele, sem choro, tem que fazer, sabe? Ou seja, o meu desejo tem que estar alinhado com as minhas ações, porque só querer que não adianta, ok? E a outra parte é a parte da inspiração e motivação. É importante a gente sempre nós nos mantermos motivados e inspirados. E essa frase aqui, gente, o ChatGPT, ele que criou para mim, tá? Eu falei, se ChatGPT cria uma frase sobre inspiração e motivação. Ele falou assim, Michele, olha, uma inspiração como vento em suas velas e a motivação como combustível, navegue rumo ao sucesso e cruze a linha de chegada da realização. Nesse ponto eu tiro, gente. Eu sempre falo, qual é o próximo, né? Qual é o próximo topo, né? Porque sempre quando a gente chega a uma linha de chegada, a gente consegue um objetivo, a gente vai ter novas linhas de chegada, a gente vai ter novos objetivos. Para mim é assim. Assim que eu passei na UAB, eu já falei, opa, vou ficar aqui um mês curtindo essa linha de chegada, eu vou ficar um mês aqui curtindo esse grande objetivo, mas de um mês eu falei, opa, tá, qual vai ser a próxima meta que eu vou traçar? Qual vai ser o próximo passo que eu vou traçar? Qual vai ser a próxima linha de chegada que eu vou querer chegar? E eu falei, tá, vamos lá para cima, vou abrir meu escritório. E eu me engajei muito para isso, fui me preparando, eu fui organizando o ambiente que eu estava para poder, com toda a responsabilidade, deixar tudo estruturado e organizado. Porque eu já sabia, né? Eu já sabia que profissionalmente, o que eu queria para minha vida profissional. Eu já tinha traçado ali, após um mês, a minha próxima linha de chegada. Para que, né, eu pudesse sentir esse sentimento de conquista. E é isso, gente. Eu fico muito feliz, né, com as pessoas que estiveram aqui comigo, as pessoas que passaram por aqui, né, por essa live. E só para finalizar, eu tenho alguns recadinhos aqui para, primeiramente, agradecer de todo o coração que esteve aqui, né, quem passou aqui, quem esteve aqui comigo. Sei que não é fácil, 8 horas da manhã, pleno domingo, tem que ser muito guerreiro, né? Mas eu sou muito grata. Eu falei, não passa, eu pensei comigo, tá? Não passa de domingo. Eu tinha me comprometido a estar com vocês quinta-feira, tive uma alergia e eu falei, não, domingo eu sei que eu vou estar bem acabadinha, mas eu vou estar cumprindo-me e entregando aquilo que eu estava falando a semana toda para, né,
vocês. Mas aqui a gente vai finalizando, e o que eu sempre falo, se Deus coloca uma coisa no teu coração, cara, eu sempre falo, não tem como dar errado. Não tem como. Eu sempre falo, a minha escolha profissional é de Deus, assim. Não tem como dar errado, sabe? Vai acontecer, não tem como. Se Ele colocou, Ele vai preparar a melhor forma possível que seja. Ele vai te preparar, Ele vai te abastecer. Não importa. Isso não tenha dúvida, vai acontecer. Então, eu não sei em qual fase profissional você tá. Eu não sei, mas não importa. Se Deus colocou isso dentro de você, cara, se é de Deus, se tem a ver com teus princípios, não vai dar errado. Se você só tem que agradecer, primeiramente, em um mundo em que as pessoas não sabem tanto o que fazer, você, no mínimo, ter a certeza do que você quer, já é um grande passo para a vida. Então, se Deus colocou aí, vai em frente, faz o teu melhor, com responsabilidade, com dedicação, com respeito às pessoas, que eu sempre falo, quando eu decidi trazer a minha segunda fonte de renda, não era sobre mim só, era uma preocupação da minha responsabilidade com outro ser humano profissionalmente, em querer ofertar uma advocacia ética, responsável, plena, bonita, sabe? Se eu me ofertei, se eu dei para a pessoa o meu melhor, não tem como dar errado. Se ela confiou a sua vida, a sua aposentadoria, se ela confiou a mim, seus 20, 30 anos trabalhando, eu tenho muito mais que ter comprometimento com essa pessoa e ofertar o meu melhor para ela. É o mínimo que eu posso me dar como cidadão, é o mínimo que eu posso me dar como profissional. E esses valores que os meus pais me deram, isso eu não perco. E quando eu tracei que eu ia crescer profissionalmente e que eu não ia dar moleza para mim e que eu não ia ficar me mantendo, crescendo o meu escritório só com o dinheiro do escritório, que eu ia ralar, nem que seja após do meu expediente, tem a ver com a minha responsabilidade profissional com as pessoas, tem a ver com a minha responsabilidade profissional com o ser humano, de falar, olha, se você confia em mim, a tua vida, o teu tempo, a tua aposentadoria, eu estou apta a oferecer o meu melhor como profissional. Tá bom, gente? E é isso. E tem os últimos requisinhos, as últimas informações aqui. Não se esquece, vai lá no meu canal Direito com Objetivo, já se inscreve lá, tá? Eu vou estar postando esse vídeo ainda hoje lá, se der tudo certo. Eu vou estar postando, eu fiz um material bem bacana também para o blog Direito com Objetivo. Vou estar disponibilizando esse material que ficou muito bacana para vocês lá, ok? E também já se inscreve lá no meu canal Roseno Ligrangel Advocacia, que terça-feira nós temos uma live aqui às 8h07, mas é uma live de direito previdenciário, em que eu vou estar toda terça-feira falando aqui, trazendo assuntos relacionados a direito previdenciário, tá? Para dividir, para informar. As pessoas têm pedido muito, falam, é bacana, aí você faz vídeos lá rapidinhos, e aí você faz post, mas aqui a gente quer te ouvir mais, né? A gente quer que você fale. Então vai ser uma live toda terça-feira aqui, às 8h07 da manhã, que ela vai se chamar Direito Previdenciário com Objetivo. A ideia é ser objetiva, né? Trazer alguns assuntos aqui sobre aposentadorias, benefícios, o LOAS, que é um benefício que, graças a Deus, os clientes têm procurado bastante aqui. Eu vou trazer dicas bem rápidas, eu vou trazer informações bastante aqui, bem bacana, para que a gente possa trocar essas ideias. E quinta-feira, toda quinta-feira aqui durante um mês aqui, às 8h08, vocês vão ter assuntos
pautado para a advocacia, crescimento profissional. Que eu vou trazer outro tema aqui, para que a gente possa aqui partilhar informações, ok? Sobre crescimento profissional, para que sempre que eu falo, a minha ideia é sempre a gente partilhar informações, a gente criar uma comunidade de acolhimento, que a gente possa crescer muito profissionalmente. Tá bom, gente? Muito obrigada mesmo por vocês estarem aqui. Eu achava que não ia dar ninguém, apesar que a minha família é grande, né, gente? Então a minha família enche uma live tranquilo. E os meus pais, olha, não estavam aqui. Olha isso, tava dormindo. Esses dois casalzinhos aí românticos devem estar dormindo, bem agarradinho essa hora. Tenho certeza disso. Mas obrigada por vocês estarem aqui. Sou muito grata. E vai lá no meu canal Direito com Objetivo, se inscrevam. E vão lá também no meu canal de Direito Previdenciário, Rosenda Engrangel Advocacia. E não se esqueçam, toda terça-feira, 8 e 7 aqui, live de Direito Previdenciário. E toda quinta-feira, 8 e 8, vocês vão ter live aqui sobre crescimento profissional. Então, terça-feira, live 8 e 7 sobre todas as questões sobre direito previdenciário, ok? E quinta-feira, gente, 8 e 8 sobre crescimento profissional, que eu partilho as minhas experiências com o intuito de entusiasmar, compartilhar e inspirar outros advogados e outros colegas aí na nossa profissão, ok? Beijo aqui para os meus irmãos que estão aqui presentes. E é isso aí, gente. Desejo um domingo muito abençoado, maravilhoso, tá? E eu vou fazer aquilo que eu falei aqui, ó. Agora eu vou descansar e eu vou pegar o Victor Gabriel, que vocês já viram aqui, que é o meu sobrinho amado. Vou ter um momento aí de lazer com ele. Vou estar pegando ele vai ficar o domingo aqui comigo. E é isso, tá bom? Um beijão e até terça-feira, tá bom?